Eric, nosso ancião dessa semana. Muito obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui e uma grande responsabilidade também, né? De pregar a mensagem de Deus. Antes de nós começarmos a leitura do texto bíblico, eu vou pedir para que os irmãos curvem as suas frontes. Você que está em casa também, curva a sua fronte, para que a gente fale com Deus. Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome, Pai amado, louvado e exaltado em todas as alturas. Obrigada, Senhor, por essa semana que já estamos na metade dela e estamos aqui entre amigos, família, entre irmãos na igreja, ou também estamos de casa assistindo a tua palavra, Pai amado, para nos conectarmos um pouco mais contigo, Senhor. Que o Senhor mande teu Espírito agora para que possamos compreender a mensagem que o Senhor tem para nós e que possamos sair daqui reavivados por tua palavra. Em nome de Jesus, é esse o nosso pedido. Amém. Bom, como quarta-feira é um culto de oração, né? E o Eric me falou, é um culto de oração. Pensa aí num tema, né? De oração. E aí eu pensei, olha, quem foi um homem de oração na Bíblia? E aí eu pensei em Samuel. Eu gosto muito do profeta Samuel, né? Um dos juízes de Israel. E eu pensei em trazer essa história porque é aqui eu estou com meu marido, que acabou de cantar aqui, como vocês puderam ver. Nós estamos estudando no culto familiar essa parte do livro Os Escolhidos, que é o primeiro lá da série Conflito, né? Só que a gente ouve bastante falar sobre Samuel. A gente não ouve muito falar sobre a história de Eli e dos seus filhos. E eu acho que é uma história importante de ser lembrada, porque assim como nós temos histórias na Bíblia de grandes homens que a gente pode se espelhar, nós também temos histórias de como não fazer as coisas, de quem não devemos nos espelhar, que é o caso dos filhos de Eli e também de Eli, que era quem cuidava de Samuel, tá bom? Então eu vou pedir para que os irmãos abram a Bíblia em 1 Samuel. Vamos lá para 1 Samuel, no início aí da Bíblia, no capítulo 2. O livro de 1 Samuel é um livro muito legal e ele tem altos e baixos ali da história, desde o nascimento de Samuel até quando ele se torna juiz, né? E a história é que sua mãe era estéril, não podia ter filhos. Depois Deus promete um filho para ela. E aí ela consagra esse filho ao Senhor. Então é uma história muito linda. Deus presenteia ela com um filho e ela consagra ele a Deus. Deixa lá aos cuidados de Eli, que era o sumo sacerdote da época. Então, o primeiro e segundo capítulo, o início ali, eles são muito bonitos, falando sobre uma mãe que conseguiu realizar seu sonho, né, de ser mãe, e agora consagra o seu filho a Deus. Só que logo no segundo capítulo, a gente começa a ver as atitudes dos filhos de Eli, deste senhor que cuidava de Samuel. Quando Samuel foi para os cuidados dele, ainda um bebezinho, ainda criança, ele já era um idoso. E ele era o sumo sacerdote. Agora eu pergunto para os irmãos, o sumo sacerdote, ele tinha pouca ou muita responsabilidade sobre o povo? Eu não ouvi. Muita. E não só sobre o povo, mas sobre toda a terra naquele período, vamos combinar, né? Porque ele estava fazendo o papel ali no santuário, que seria o papel que Jesus faria no futuro para nós. Então, ele representava Jesus, vamos dizer assim. Então, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Não só responsável pelo povo de Israel, mas o povo de Israel era responsável por testemunhar de Deus para as outras nações. Então, a responsabilidade dele era de cuidar do povo que deveria testemunhar para todo o mundo. Então, ele era um dos homens que tinha a maior responsabilidade do mundo na época. E ele fazia isso muito bem, será? Ele fazia tudo conforme Deus pedia com relação aos cuidados no santuário, mas nos cuidados da casa, com os de dentro, não era bem assim. Infelizmente, ele olhou demais para as coisas do santuário, para as coisas de fora, do povo, e não cuidou de dentro de casa, da sua própria família. Então, a criação dos seus filhos foi negligenciada. Ele não educou os filhos para que pudessem continuar como Deus desejava, com os cuidados do templo, do santuário ali, com todos os sacrifícios. E aí os filhos dele foram crescendo
E os filhos deles começaram a fazer absurdos. E é muito triste quando a gente vê uma pessoa que se dedica para as coisas de Deus, mas que, infelizmente, a sua família não acompanha, né? E essa era a situação do sumo sacerdote daquela época, de Eli. Só que as coisas elas não eram tão simples assim. Não era como se fosse um homem que era da igreja e seus filhos não eram da igreja. Que triste, que situação triste. Não. Os filhos dele tinham responsabilidades para cuidar das partes do sacrifício no santuário, que representava Jesus que morreria por nós um dia. Então, era algo muito sagrado na época. E o que eles estavam fazendo? Roubando o sacrifício para eles. Eles não estavam fazendo o sacrifício como Deus tinha pedido. Eles estavam roubando a carne dos animais que eles faziam sacrifício. Eles estavam tendo relações sexuais com as mulheres que levavam os sacrifícios no templo. Então, assim, a situação estava horrível, horrenda, né? Imagina só isso acontecendo na porta da igreja. Membros da igreja fazendo esse tipo de coisa, roubando na cara dura, assim, para todo mundo ver. Tendo relações sexuais com as pessoas que vêm para conhecer a igreja, na frente da igreja. Isso é um absurdo, a gente não consegue nem imaginar isso acontecendo, né? Mas quando a gente vai para o texto bíblico, a gente vê que isso estava acontecendo. Podem abrir a Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 2, e vocês vão ver. Lá no verso 22, vamos ler a partir do verso 22 do capítulo 2. Quão absurda estava a situação dos filhos do sumo sacerdote da época. Olha só. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então, olha só, que situação terrível, gente. Que situação terrível. E aí eu trouxe o livro Os Escolhidos para ler alguns textos aqui com vocês, para a gente ficar por dentro, né? Porque a história bíblica ela mostra, só que o livro aqui traz alguns detalhes interessantes. Nós sabemos que pais têm um dever muito grande. Os pais e as mães têm, se não o maior dever no mundo, né? De criar uma pessoa que vai se tornar um cidadão na terra, enfim, que vai trabalhar, vai estudar, enfim. E essa é uma responsabilidade muito grande que ele não soube exercer. Então, ele sabia da responsabilidade que ele tinha, mas por medo da sentença, da ira divina, por medo de já ter perdido as coisas do controle das suas mãos, ele não fazia nada, ele só deixava as coisas acontecendo. Ele continuou deixando os filhos dele naquela posição de cuidar das coisas do santuário, mesmo sabendo que todo o povo estava vendo aquilo ali e sendo influenciado para o mal também, né? Muitas vezes, infelizmente, nós somos influenciados pelo mal na nossa casa, até na igreja, né? A gente sabe que não existem pessoas perfeitas. Na verdade, a igreja é um lugar onde a gente sabe quão imperfeitos nós somos, né? E como nossas atitudes podem influenciar as pessoas para o mal. Então, olha só. Aqui no capítulo 56 do livro Os Escolhidos, diz assim: Eli recuou diante do dever, porque teria que ir contra a vontade deles, o que geraria conflito e os levaria à punição. Permitiu que seus filhos fizessem o bem que entendessem e não deu atenção à responsabilidade que tinha de prepará-los para o serviço de Deus e para os deveres da vida. Então, Eli era um homem que fazia as vontades de Deus, mas quando ele estava num conflito entre fazer a vontade de Deus ou as dos homens, ele abria mão da vontade de Deus e fazia a vontade dos homens. Ele dava prioridade para os seus filhos, mesmo sabendo que os filhos estavam no caminho errado, ao invés de repreender os filhos, ao invés de tirá-los daquela posição. Né? O que vocês acham que ele deveria ter feito quando ele viu que os filhos começaram, por exemplo, a roubar o sacrifício? O que ele poderia ter feito que seria agradável aos olhos de Deus? Oi? Repreender, corrigir. O que mais? Certo. Então, ele deveria punir os filhos? Sim, essa foi uma recomendação de Deus.
Tire eles dessa posição, não devem continuar assim. Estão influenciando para o mal. Deveria repreendê-los, mas ele não fez nada disso. Ele só foi deixando as coisas acontecerem. Ele só foi deixando. Quantas vezes nós, né, eu olho essa história e eu fico pensando, nossa, que absurdo, Eli, como pode um homem de tanta responsabilidade deixar as coisas perderem o controle desse jeito e não fazer nada? Como pode, né? Só que aí, ao mesmo tempo que eu paro e penso isso, eu penso na minha vida e nas coisas que estão descontroladas por minha culpa. Coisas que eu poderia ter controlado, tanto em mim como na minha casa, na minha vida no geral. E aí eu olho, quão parecida eu sou com ele também, sabe? Às vezes a gente tem problemas que a gente poderia resolver, poderia dar um basta, poderia se ajoelhar aos pés do Senhor, chorar, lutar com Deus ali na sua oração para mudar uma situação difícil da nossa vida, mas o que a gente faz? Parece que levanta o tapete, joga o problema ali e vai deixando que aquilo vire uma bola de neve descontrolada até o momento que as coisas realmente perdem o controle e aí a gente já acha que não tem mais jeito para a nossa vida, somos indignos de Deus, não valemos nada, não tem mais volta, não tem mais jeito para mim. Então, ao mesmo tempo que eu olho essa história e penso coisas ruins, quero julgar ali, eu também vejo que eu permito que essas coisas aconteçam na minha vida, às vezes, né? Então, como que a gente olha para a história bíblica com olhos julgadores, né? Mas quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê que não é muito diferente. Claro que a gente não permite acontecer esses absurdos na igreja e tudo mais, mas às vezes em coisas pequenas a gente vai deixando acontecer até que fica descontrolado. E lá atrás a gente poderia ter dado um basta, mas a gente não deu, a gente deixou que as coisas fossem perdendo o controle. Só que ele ouvia a voz de Deus. Então essas coisas estavam acontecendo, e não é como se ele não soubesse que estavam acontecendo. Ele sabia, o povo estava vendo, e Deus estava mandando homens falar com ele sobre aquela situação. Então, eu até tinha comentado com o Eric, pode colocar ouvindo a voz de Deus, o tema da pregação, né? Porque quando a gente ouve isso, ouvindo a voz de Deus, a gente sempre pensa que vão vir coisas boas também, né? Quem não quer ouvir a voz de Deus aqui? Todo mundo quer ouvir a voz de Deus. Mas e se fosse para ouvir o que ele ouviu de Deus? Será que a gente gostaria de ouvir? Ou preferia não ouvir? Porque o que Deus chegou para ele e disse? Através de um homem, olha só, no capítulo 2, verso 27. Um profeta, que não diz o nome aqui na Bíblia, é um homem. A gente não sabe nem se era, talvez um anjo. Um homem veio falar com Eli. Está escrito assim. Veio um homem de Deus a Eli, verso 27. E lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó. Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e trazer a estola sacerdotal perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés do meu sacrifício? Olha o que ele diz para Eli. Era Eli que estava roubando? Era Eli que estava pegando a carne do sacrifício para ele? Que estava tendo relações sexuais com as mulheres na frente da tenda do santuário? Não era Eli. Eram os filhos dele. Mas por que esse homem falou desse jeito? Por que pisais aos meus pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Olha só, ele colocava os filhos acima de Deus. E, gente, esse é um tópico muito difícil. A gente sabe que é muito difícil. Mas nós sabemos também que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Até dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa esposa, da nossa mãe, pai. Deus tem que vir à frente de tudo. Se a gente não colocar Deus na frente, só vai trazer ruína. Olha o que aconteceu na vida deste homem. Por que honras a teus filhos mais do que a mim?
para tu e eles vos engordastes das melhores e todas as ofertas do meu povo de Israel? Eu fico imaginando Eli ouvindo essa mensagem. Eu acho que eu ficaria arrepiada, eu passaria mal, nervosa, porque assim, a gente às vezes deixa coisas acontecerem na nossa vida e vai deixando porque já aconteceu mesmo e já se repetiu várias vezes. Às vezes tem algum pecado na nossa vida que se repete tantas vezes, a gente cai tanto naquele pecado que a gente começa a ficar mais frio e já não acha que aquilo é tão problemático assim. Já não se sente tão culpado assim, já não quer mais pedir perdão. A gente vai só deixando as coisas acontecerem. E esquece que Deus vê tudo. A gente esquece que Deus vê tudo. E que se há 10 anos atrás eu cometi um pecado, hoje eu cometo o mesmo, ainda é o mesmo pecado. Não é que diminuiu a gravidade dele. É um pecado, né? E às vezes a gente vai deixando as coisas acontecerem, como Eli, colocando embaixo do tapete. Só que em um momento Deus manda alguém para falar. Ou Deus, o próprio Espírito Santo, fala no nosso ouvido. Imagina como ele se sentiu nesse momento. E ele repreendeu, sim, os filhos, né? Mas será que foi a repreensão correta? Sincera? Porque uma coisa é, aconteceu alguma coisa ruim. Ai, meus filhos estão fazendo uma coisa errada, eu vou lá e repreendo. Aí eles param. Outra coisa é um pecado em grande escala, né, que estava acontecendo e só crescia mais e contaminava o povo. E o povo começava a pecar por causa do pecado deles. Estavam desvalorizando já o sacrifício, estavam desvalorizando tudo. Então, foi se tornando realmente uma coisa muito grande. E é de uma forma simples que eu tento repreender um filho que está praticando uma coisa dessa. Eu chego e falo, olha, filho, você não deveria estar praticando esse tipo de coisa ali na frente da igreja. Isso não é lugar para fazer isso. Filho, você não deveria estar roubando do sacrifício, sabe? Tenta fazer direito. Dessa forma funciona? Esse tipo de repreensão que eles precisavam? Ou será que não era necessário tirar eles dessa posição? Falar a verdade. De que o que eles estavam fazendo traria a eles a ruína, que eles poderiam morrer por conta da ira divina do Senhor. Mas não, ele repreendeu os filhos dessa forma. Olha só, vamos lá para o capítulo 2, verso 23. Olha só o que ele disse. Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Por que vocês estão fazendo isso, filhos? O povo está reclamando para mim. É isso que ele chegou e disse. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo de Deus, do Senhor. Pecando o homem contra o próximo. E isso eu imagino que ele falou com muita dor no coração, né? Porque ter que falar isso para o seu próprio filho, que para ele não tem perdão, ele foi longe demais. Né? Olha só o que ele diz. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Nem eu, que sou pai de vocês, posso agora pôr a mão no fogo por vocês? Vocês já foram longe demais. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. No paralelo, essa história estava acontecendo com os filhos dele. Ele estava negligenciando a repreensão que devia ter dado. Ele devia ter parado com aquilo e não parou. Mas, no paralelo, ele estava cuidando de um jovem, de uma criança chamada Samuel, que foi ungido pelo Senhor. Foi uma criança separada para seguir com esse trabalho, né? E aí, olha só o que acontece. Como eu disse, mais uma vez, né? Quem aqui não quer ouvir a voz de Deus? Todo mundo quer ouvir. Agora, imagina você chegar para o seu próprio pai, ou padrasto, vamos dizer assim, o padrasto, né? Porque foi quem cuidou dele, mas não era o pai realmente dele ali. Para alguém que te criou, que te ensinou os caminhos de Deus, que esteve ali com você, do seu lado, uma pessoa que você ama muito. Pense agora numa pessoa que você admira muito, uma pessoa de idade, um idoso, enfim, alguém mais velho que você, muito respeitado por você. Agora, pense na situação
de Deus chegar para você e dizer, olha, avisa essa pessoa que você ama muito, que a ruína já está feita na vida dela, já era. Vai acontecer uma desgraça, infelizmente, por conta das atitudes dele. Então, assim, vai acontecer uma coisa, mortes vão acontecer. Imagina ouvir isso de Deus. Como vocês agiriam? Vocês chegariam correndo para a pessoa e já contaria para ela? Fulano, Deus me avisou que, olha, já deu ruim em sua vida. Ele já sabe que tudo que você fez, tudo que está acontecendo, não vai dar bom. Será que a gente faria isso de primeira? Contaria para a pessoa que a gente ama? Ainda mais sendo uma criança, como era Samuel, uma criança, um jovenzinho. Porque ele estava dormindo e o que aconteceu? Ele ouviu Samuel, ele ouviu alguém chamando ele, ele acordou e chamou Eli. Aí ele falou, Senhor, está me chamando? E ele falou, não, dorme que eu não chamei não, vai dormir. Devia ser de madrugada que isso aconteceu, né? À noite, madrugada. E de novo ele ouve, Samuel? De novo ele vai até Eli e ele manda ele dormir. Só que Eli já desconfiado, né? Por que ele está achando que alguém está chamando ele? Aí na terceira vez, Samuel chega para Eli e ele diz assim, o que você tem que responder? Fala que teu servo te ouve, né? Porque não sou eu, Samuel, não sou eu, Eli, que estou te chamando, mas é o Senhor. E Deus ele já não estava mais falando com Eli neste momento. Vamos ler o capítulo 57 aqui, os primeiros parágrafos aqui do livro. Diz o seguinte, Deus deixou de se comunicar com o sumo sacerdote Eli e seus filhos. Então, chega um momento que Deus ele manda tantas impressões do Espírito Santo, manda pessoas, ele manda coisas para tentar falar com a gente, mas quando a gente não muda, quando a gente não faz a vontade de Deus, uma hora ele vai parar de falar. Porque não é como se Deus se cansasse, mas é como se cada vez que Deus falasse e eu vou ignorando mais, eu estou endurecendo o meu coração. Quando a gente lê na Bíblia, Deus endureceu o coração de Faraó, não é como se Deus chegasse no Faraó e endurecesse assim, agora ele nunca mais vai, ele não sentirá a minha impressão, o Espírito Santo não vai mais conseguir falar com ele porque eu endureci o coração dele. Não. É aquela situação de, por exemplo, Deus vem e fala comigo, Marília, você tem que parar de fazer isso. Aí depois ele vem de novo, Marília, para de fazer isso, para de fazer isso. Aí um momento, quando a pessoa fica te enchendo assim, enchendo a sua cabeça, repetindo, você vai ficando com raiva. Uma hora você vai ficando tipo, para de falar isso, não quero parar de fazer isso. Então eu vou endurecendo o meu coração à medida que alguém fica repetindo alguma coisa para mim. Então é nessa situação, por exemplo, que Deus endureceu o coração de Faraó? Não. Deus falou tanto com ele que em um momento o coração dele já virou pedra. O coração dele virou pedra. Então, chegou um momento que Deus não podia mais falar com Eli. Porque ele já tinha chegado longe demais. Deus já tinha falado demais e ele não tinha agido conforme deveria. E aí diz assim, a presença do Espírito Santo se afastou deles por causa dos pecados que haviam cometido. Todavia, o menino Samuel continuou fiel a Deus. Olha só. Em meio a tanto pecado, em meio a uma família de pecado, a criança permaneceu firme. Firme. E aí, o que acontece? Eli sabia que era Deus falando com Samuel. E Eli sabia que era Deus falando com Samuel. E Eli sabia que em algum momento a sentença viria. Ele sabia que em algum momento isso ia acontecer. E aí diz o seguinte, o Senhor deixara de falar com um servo que ele tinha escolhido, um homem de cabelos brancos, para falar com uma criança. Apenas isso por si só já era uma amarga e merecida repreensão a Eli e a sua família. Nem a inveja, nem o ciúme abalaram o coração de Eli. Ele disse que respondesse, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E aí, olha o que o Senhor disse a Samuel. Em 1 Samuel 3, vamos lá para o capítulo 3, do verso 11 ao verso 14.
Está lá o que Deus disse a Samuel. Eu vou ler a versão que está aqui no livro, que eu trouxe a Bíblia errada hoje. Eu não gosto tanto dessa versão. Mas lá em 1 Samuel 3, do verso 11 ao 14, diz o seguinte: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Ou seja, ele já tinha avisado várias vezes. Pois eu lhe disse que julgaria a sua família para sempre, por causa do pecado de seus filhos, do qual ele tinha consciência. Né? Porque uma coisa é um pecado estar acontecendo e eu não tenho ciência disso, eu não sei que isso é pecado. Continua sendo pecado? Sim. Olha só, é bem importante a gente entender essa ideia também. Eu estou pecando, mas eu não sei que aquilo é pecado. Continua sendo um pecado. Aquilo ainda assim é pecado, mas como eu ainda não tenho ciência disso, Deus ele vai me perdoar pelo meu tempo de ignorância. A partir do momento que eu sei que aquilo ali é pecado e continuo fazendo, não me arrependo, como que Deus vai me perdoar, né? Porque se nem eu me arrependi disso. Então, ele tinha consciência disso e não tomou providências, olha só. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Jamais se fará propiciação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Não tinha sacrifício que trouxesse o perdão já para aquela família. É como se ele tivesse chegado num ponto que não dava mais. A impressão do Espírito Santo não funcionava mais ali. Só que Deus falou isso para Samuel e não falou: corre imediatamente e conte isso a Eli. Deus só deu o recado. E Samuel era uma criança esperta e também devia estar com medo, né, de contar para o seu pai, vamos dizer assim, que ruína estava prestes a acontecer. Então, ele ficou quieto. Mas ele sabia que uma hora ou outra ele ia perguntar. Ele sabia, ele era inteligente. Ele devia ser uma criança muito inteligente. E foi o que aconteceu. Eli perguntou: Samuel, me conte o que aconteceu. Me conte o que Deus te disse. Eu imagino já que seja uma sentença. E aí, o desenrolar da história, para a gente ser breve aqui, é que os filisteus eles vão lutar contra o povo de Israel. E naquela época, o povo sempre pedia a bênção de Deus antes de ir para a luta. Eles oravam, enfim, louvavam. E como o povo já estava muito desviado dos caminhos de Deus, já estavam adorando outros ídolos e tudo mais, por conta da influência dos filhos de Eli, que estavam fazendo as coisas erradas, o povo foi para essa guerra contra os filisteus sem pedir a bênção de Deus. E ainda tiveram a ousadia de pegar a Arca da Aliança, onde continha os 10 mandamentos, e levar junto, porque eles falavam que, se aqui tem a presença de Deus, vamos levar ele para a luta e vamos vencer. E ele representava a presença de Deus. E realmente, para as lutas, guerras que eles levavam aquela arca, aconteciam maravilhas. Eles conseguiam vencer exércitos enormes, com dobro, triplo de tamanho do deles. Mas no momento em que o povo estava com tantos pecados, tão desviados dos caminhos de Deus ali, eles perderam, né? E além deles terem perdido, muitos homens terem morrido, inclusive Ófni e Finéias, que são os filhos de Eli, roubaram a Arca da Aliança, porque o povo falou assim: olha, esse Deus deve estar aqui, ele é poderoso, vamos levar essa arca para eles ficarem sem a proteção divina, vamos levar essa arca para a gente, vamos roubar a arca. Então, eles levaram a arca, e isso foi o ápice para Eli, tanto que esse foi o motivo da morte dele. Quando você vai lendo os próximos capítulos, você vê que chegaram com a notícia para Eli que perderam a guerra, e ele ouvindo. Perderam a guerra contra os filisteus, perderam a batalha, morreram mais de 5.000 homens, e ele ouvindo, já idoso. Seus filhos morreram, e ele ouvindo. E a arca foi roubada. Quando ele ouviu isso, o que aconteceu com ele? Caiu para trás e morreu. Esse foi o triste fim de um homem que era sumo sacerdote. A posição que representava a expiação que Cristo Jesus faz por nós hoje. Esse foi o triste fim de um homem que ouviu a voz de Deus, mas não fez o que Deus mandou.
Ele ouvia, sabia o dever que ele tinha, mas não executava. Adianta eu orar pedindo para ouvir a voz de Deus e não fazer o que Ele me pede? Adianta? Não adianta. Adianta eu pedir, ai, Senhor, eu quero ouvir Tua voz. Só que quando Deus fala para eu fazer uma coisa que eu não quero, eu não vou fazer. Só vou fazer quando eu ouvir que a voz de Deus está mandando eu fazer o que eu quero. E eu falo isso para mim, gente. Quantas vezes eu vou me ajoelhar pedindo uma coisa, pedindo uma resposta que eu já sei. Por exemplo, eu quero muito uma coisa específica. Eu oro por aquilo, eu já sei que Deus não quer aquilo para mim. E Deus ainda fala que não quer aquilo para mim. Eu finjo que eu não ouvi nada. Eu finjo que entra num ouvido, sai pelo outro, né? Quantas vezes Deus tenta alertar a gente dos nossos pecados? Quantas vezes Deus tenta alertar a gente que algo tem acontecido com a gente ou com alguém da nossa família, que precisa ser falado, precisa ser comentado, alguma atitude tem que acontecer. E a gente vai só negligenciando, a gente vai ouvindo a voz de Deus e deixando para lá. Vai chegar um momento que Deus vai parar de falar. A gente não vai mais ouvir. Vai chegar um momento que a impressão do Espírito Santo não vai ser nada mais. Nesse momento não vai mais ter como Deus se achegar a nós. Porque a gente já vai estar tão frio espiritualmente, fazendo só nossa vontade. E o final só leva à ruína, gente. Não fazer a vontade de Deus só leva à ruína. A gente olha isso na história bíblica, a gente olha isso na história de Eli, dos seus filhos. A esposa de um dos filhos, eu não lembro se era de Ofni ou de Finéas, era uma mulher temente a Deus, que também, como Eli, estava ouvindo todas as notícias. Ouviu até a notícia que o seu marido morreu, mas quando ouviu a notícia da arca, ela também morreu. Deu à luz ali ao filho que estava grávida e morreu. Porque era muito sério perder a presença divina. Representava para eles a arca, a presença divina. É muito sério a gente parar de ouvir a voz de Deus. É muito sério quando Deus para de falar nos nossos ouvidos, porque Ele já tentou tantas vezes e a gente só deu as costas. Não podemos fazer isso, gente, em situação alguma. Em situação alguma, não é porque a gente ora e não ouve o que a gente quer, é porque a gente ora por um propósito e isso não acontece nunca, é porque eu oro por uma pessoa, mas ela nunca quer saber da igreja, porque eu oro pela minha família, mas nada muda. Não é por causa disso que eu tenho que parar de orar. Não é por causa disso que eu tenho que perder minha fé, perder minha esperança. Deus, gente, Deus ele pode fazer milagres, maravilhas na nossa vida, mas a gente precisa também colaborar. Não é só o poder divino, mas é o esforço humano junto com o poder divino. Então, a gente não é divino, a gente não tem poder, mas a gente pode se esforçar. A gente pode orar, a gente pode implorar para fazer a vontade de Deus, mesmo quando a gente não quiser. Mesmo forçadamente, sabe? Mesmo quando a gente não quer. Mas Deus fala, faz isso. Eu consigo me forçar a fazer aquilo, porque eu sei que Deus mandou. E aí, com o meu esforço e a junção do poder divino, a gente vai conseguir. Não por mérito nosso, mas por mérito de Cristo. Então, o meu desejo hoje, para todos nós que estamos aqui, para você que está assistindo aí de casa, é que a gente não perca as esperanças, assim como ele perdeu a esperança na família dele. Que a gente não ache que não tem mais jeito para mim ou para alguém que está do meu lado, mas que a gente continue perseverando até o fim. Porque Deus ele tem promessas maravilhosas para nós que perseverarmos até o fim. Amém? Agora eu gostaria de chamar o Wallace para trazer uma mensagem musical e depois vamos orar. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz
tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado que está nos céus, louvado e glorificado seja teu nome, Pai. Obrigada, Senhor, porque sentimos a tua presença aqui hoje. Obrigada porque o Senhor esteve aqui conosco, Pai. Pedimos a tua proteção ao voltarmos para nossa casa, Pai amado, para as pessoas também que estão acompanhando online ou que virão a acompanhar. E principalmente, Pai, nosso pedido hoje é que nós possamos sair daqui ouvindo com nossos ouvidos para ouvir melhor a tua voz, Pai amado, para que a gente possa compreender o que o Senhor tem para nos dizer. Que nossos ouvidos saiam daqui sensíveis à tua palavra, Senhor. E que a gente não faça como muitos na Bíblia fizeram, de ouvir a tua voz e não praticar, não fazer a tua vontade. Mas que a gente possa ouvir a tua voz e exercer a tua vontade, Pai amado. Pois sabemos que a tua vontade é melhor para a nossa vida. Nós enxergamos o agora, mas o Senhor consegue enxergar o futuro. Então, faça com que nós possamos fazer a tua vontade, Pai amado, e que a tua vontade se torne a nossa, e não o contrário.
Em nome de Jesus, nós pedimos isso, imploramos pelo derramamento do Teu Espírito hoje em nossas vidas, Pai, em nossa casa. Amém.